preconceito é um sentimento hostil, um exemplo de intolerância. É um mal que gera outros males, afeta o lado psíquico e o modo de as pessoas se relacionarem, prejudica também o desenvolvimento. Jovens do projeto Sonhar o Mundo se reúnem em São Paulo para debater este tema e buscar alternativas. Como conseguir um mundo sem preconceito? Eu sou Gilberto Nascimento e esse é o Diálogo São Paulo. Olá, o Diálogo São Paulo fala hoje sobre preconceito. Para debater o assunto, recebemos a psicóloga Senise Montevicente, coordenadora do projeto Geral na Saúde. Tudo bem, Senise? Muito bem, muito obrigada pela oportunidade, pelo convite. Também no programa, o estudante Bruno Gabriel Souza, aprendiz da ONG ESPRO, Ensino Social Profissionalizante. Muito obrigado pela presença, Bruno. Obrigado, eu agradeço pela participação. A ESPRO, mais o Museu da Diversidade do Governo do Estado de São Paulo e também o Projeto Geral na Saúde, desenvolvem hoje um programa chamado Sonhar o Mundo, que incentiva os jovens a discutirem a questão do preconceito. Senise, o preconceito, como o nome já diz, é uma antecipação assim dos fatos, né? Um conceito antecipado dos fatos. Isso mostra a dificuldade das pessoas de lidar com o novo, né? O desconhecido. Isso é uma coisa complicada, né? Também com o diferente, né? Porque a pessoa tem um pressuposto que o modo dela de ser, de viver, de olhar o mundo é o correto. Se o outro é diferente, então é incorreto e muitas vezes associado ao mal. E, portanto, eu posso atacá-lo. Quer dizer, a visão do outro negativada permite que você ataque verbalmente, fisicamente. Correto. E isso é uma coisa que causa prejuízos assim diversos para a formação do jovem, principalmente, né? O preconceito produz muito mal-estar. Ele contraria o processo civilizatório, faz mal para a saúde, porque basicamente ele é violento. Agora, depois eu quero até que você fale mais sobre essa questão dos males que causa a saúde. Agora, o preconceito é uma coisa que o respeito à diversidade está na Constituição e é uma coisa que não deveria existir, que deveria ser coibida, mas ainda continua. Continua porque a Constituição ela é um projeto de humanidade. É como a gente gostaria que o Brasil fosse, do jeito que a Carta de Direitos Humanos, como nós gostaríamos que os humanos fossem, respeitassem uns aos outros, apesar das diferenças de religião, de condição física, né, de gênero, de desejos e orientação sexual, mas na prática, você vê em todas essas áreas, sempre tem gente preconceituosa, que é agressiva e destrutiva, com quem está nas diferentes condições. Okay. Bruno, qual a importância de discutir esse tema, preconceito? A importância é tremenda. São diversos pontos, diversos tipos de preconceito e falta de informação. O preconceito, muitas vezes, ele é tido por você desconhecer gostos, desconhecer da onde a pessoa vem, o que ela faz, do que ela gosta. Muitas vezes você sabe o que você pensa que sabe o que a pessoa é, ou o que ela gosta, o que ela se sente, mas não funciona assim. Então, se você tiver uma forma, uma ferramenta, onde você consiga ganhar experiência, adquirir algum conhecimento, você automaticamente vai ter digamos que você consegue reduzir o seu preconceito, se não zerar. Então, a importância é tremenda e uma das ferramentas é esse debate que nós estamos fazendo hoje. Certo. Você já sofreu algum tipo de preconceito? Bom, preconceito, como eu disse, tem de diversas maneiras, diversas formas. Já em escola, eu já tive uma época que eu era um pouco acima do peso e decorrente a isso existiam algumas brincadeiras de mau gosto, uma outra pessoa falando algo a mais. Só que eu vejo que cada pessoa tem uma forma de lidar com esse tipo de preconceito.
E eu nunca fui uma pessoa agressiva, nunca levei isso para um lado pessoal. Eu sempre tentei me juntar ali com aquelas pessoas que faziam essa brincadeira, para mostrar para elas que aquilo era indiferente, não tinha diferença nenhuma em eu ser gordo, magro, alto, baixo. Então eu sempre tentei levar isso de uma forma bem pacífica. A sua reação foi de indiferença? Foi de indiferença. Mas nem sempre acontece isso. Você já deve ter visto com colegas outros tipos de problemas assim. Ah, com certeza. Cada um tem uma mentalidade, cada um tem... Às vezes não é nem porque você quer ser daquela forma, você simplesmente é espontaneamente. Então, se você é atacado de alguma forma, você tem a sua forma de reação. Você vai se defender, vai atacar novamente, então isso vai de cada pessoa. A minha forma de me defender foi me juntando com aquelas pessoas que estavam fazendo aquilo. A ofensa, no caso, não atingiu. Mas se você pega o preconceito contra gays, lésbicas e travestis, você vai ver que a ofensa é muito violenta, tanto que nós temos muito homicídio no Brasil de homossexuais. Então, não é só que é uma brincadeira na escola. São comportamentos super agressivos e são violações da legislação, são crimes. Então, quer dizer, você pode começar com uma brincadeira na escola, um bullyingzinho escolar, mas o problema é que isso, em alguns setores, é muito maior. E é crime. E lá nas oficinas, como que é discutida essa questão que a Senise falou? Vocês procuram soluções para o problema? Como é que é? Com certeza. Dentro dessa oficina existem diversos tipos de atividade e diversos tipos de debate que nem nós estamos fazendo aqui agora. Algumas atividades como levar conhecimento sobre o assunto para as outras pessoas, para tanto jovens quanto adultos. Existem diversos tipos de pessoas com diversos tipos de idade, diversos tipos de preconceito. Então nós tentamos levar um pouquinho de experiência para cada lugarzinho, com palestras, comunicação através de redes sociais. Então nós tentamos desenvolver atividades com esse fim. E dá para notar mudanças já, avanços assim no comportamento dos jovens de maneira geral? Com certeza, só de você entrar em uma oficina, ter uma participação efetiva sobre aquele assunto, você pode entrar com um pensamento e sair de lá totalmente renovado, com um pensamento totalmente diferente, porque ali você adquiriu o conhecimento. Então, a partir dali, você não vai sair e ter um preconceito com uma pessoa que você antes não conhecia, mas agora você entende o que aquela pessoa sente, o que aquela pessoa se declara. Então, só de você participar de algo assim, você já agrega muito e sai de lá motivado, acaba levando isso para outras pessoas e isso torna-se um ciclo vicioso. Ok. Senise, como nasceu esse projeto? O Museu da Diversidade tem o projeto Sonhar o Mundo, fez uma parceria com a ESPRO, a Escola Profissionalizante, que é uma grande parceira do nosso projeto geral. E aí, por uma iniciativa da ESPRO, nós resolvemos integrar e a gente agregou a oficina do nosso site Geral na Saúde, num debate sobre como o preconceito faz mal para a saúde, na visão dos próprios jovens. Eles próprios reconhecem que aumenta a depressão, baixa autoestima, até tentativas de suicídio e suicídios, a partir de histórias que eles conheciam. E tem um segundo momento de discutir o que cada um deles podiam fazer para superar isso. Então, foi assim, houve debate, reflexão. Então, nós já vamos chegar a 1.000 jovens que em grupos passaram por essas discussões. E nisso a ESPRO foi sensacional, viu, Gilberto? Você deu espaço, nós primeiro trabalhamos com os instrutores, teve muita cooperação. Quer dizer, enfrentar uma coisa tão enraizada como o preconceito, precisa ter esse acordo de que a convivência, a vida pacífica, a não agressão, é muito importante para todo mundo ter uma saúde melhor. E essa questão das doenças é uma coisa que pouco se fala, né? Quando a gente vê poucas vezes associada essas duas a gente questões. fala muito sobre o direito, mas o quanto prejudica a saúde, a gente fala pouco.
que violência é um tema importante, porque faz muito mal também à nossa saúde individual e coletiva. A depressão é um dos problemas mais sérios causados pelo preconceito. Eu acho que a depressão, a baixa autoestima, né? A pessoa não poder realizar todo o seu potencial porque o ambiente é agressivo com ela. Então, crianças que acabam não conseguindo aprender na escola, jovens que não podem conviver com seus colegas. Então, você se sentir sempre menos, porque o outro te coloca neste lugar, claro que a pessoa pode reagir, ela pode ser resiliente, mas tem um peso, aumenta a dificuldade. Bruno, lá nas oficinas, como é a conversa com colegas de escola, de trabalho ou do grupo que sofrem muito mais aí, ou de forma muito mais intensa, essa questão do preconceito? O que é dito, ou qual a orientação que é dada para que não se chegue a um quadro tão sério como esse que a Senise acabou de colocar? Bom, como eu havia explicado no começo, mentalidade cada um tem a sua. O que nós podemos fazer é que entre nós jovens mesmo, dentro das oficinas, dentro do curso, cada um é diferente do outro. Então, se um específico está sofrendo algum tipo de preconceito, isso não é tolerável. Não é porque, enquanto pode ter 40 pessoas juntas. Se um for sofrer preconceito de uma outra pessoa, ela não vai olhar para aqueles outros 38 que sobraram. E sim, na mente dela vai entrar aquilo que uma única pessoa disse. O que nós podemos fazer? Consolo, juntar, falar, conversar com a pessoa, e aquela outra pessoa, em vez de excluir ela, nós juntamos, explicamos para ela o que é preconceito e o que pode atingir na vida da pessoa. Como a Senise disse, que diversos fatores trazem depressão, suicídio, tentativa de suicídio. Então, antes de chegar num estágio tão avançado, nós tentamos reduzir isso e zerar. No próximo bloco, vamos falar sobre uma questão muito atual, a discriminação e a intolerância nas redes sociais. O Diálogo São Paulo faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Até já. Qual a importância de os jovens discutirem o preconceito? É muito importante o jovem discutir um preconceito, uma vez que o preconceito é uma coisa ruim, né, que acontece na sociedade, principalmente para nós que trabalhamos com a questão LGBT. O preconceito, a discriminação e qualquer tipo de intolerância é sofrido. A gente sofre, na verdade, isso todos os dias. Quando a gente discute o preconceito, a gente faz com que as pessoas pensem mais a respeito desse assunto, se coloquem no lugar dos outros. Acho que a gente tem que discutir isso até dentro da nossa própria casa. A ampliação de ideias e opiniões que acontecem nas populações, acho muito importante para as pessoas abrirem a cabeça e pensar mais a respeito dos assuntos que são ditos no momento. Diante disso é onde a gente quebra o senso comum, onde as pessoas podem ser o que elas são, independente dos rótulos que a sociedade nos impõe, né? E os padrões que a gente muitas vezes é obrigado a seguir, esquecendo de ser quem nós somos, né? Para poder agradar as outras pessoas. É sempre bom ressaltar esses pontos da gente estar mostrando a opinião, o que cada um passa, para que a gente, de uma vez por todas, a gente acabe com o preconceito, tanto da cor, tanto da religião e etc. Olá, o Diálogo São Paulo fala hoje sobre preconceito. Para debater o assunto, recebemos a psicóloga Senise Montevicente, coordenadora do projeto Geral na Saúde. Também no programa, o estudante Bruno Gabriel Sousa, aprendiz da ONG ESPRO, Ensino Social Profissionalizante. Bruno, as redes sociais, a internet hoje é um espaço onde rola muito preconceito, discriminação, né? A gente vê agressões, às vezes, contra mulheres, contra gays, nordestinos. E vocês, jovens, discutem como lá nas oficinas a melhor maneira de lidar com isso na internet, ou de evitar esse tipo de procedimento. Na internet, é muito fácil uma pessoa vir e praticar o preconceito.
até mais fácil do que pessoalmente, justamente por ela ter essa ferramenta onde se esconder. Porque ali ela não está se expondo, não está colocando a sua identidade. Então, como você disse, existem diversas formas de preconceito na internet, até com famosos mesmo. Aconteceu há um tempo atrás com uma atriz e ela sofreu um preconceito gigante. E com a Rafaela Silva, campeã do judô. Claramente. Como eu disse, isso é por conta de eles terem um artefato onde se esconder. Mas já existem leis que previnem isso, cyberbullying, que é o nome. Existem leis que previnem. E nas oficinas nós conseguimos também tentar essa prevenção com a conscientização através de redes sociais. Então, blogs, sites, comunidades, com essa conscientização, nós conseguimos chegar a um objetivo. Senise, como lidar com isso? É uma coisa difícil, claro. A gente vê um grande debate aí na sociedade. Tem uma coisa curiosa, porque no cara a cara, quando você está junto com alguém, é mais difícil fazer ofensas e dar uma chance também para o outro se defender imediatamente, num debate, numa conversa. Então a pessoa, por um lado, está protegida pela distância, mas é incrível como as pessoas estão se expondo aos seus preconceitos, a visão distorcida que tem sobre os outros, né? Então também tem uma explicitação, torna claro o que está rolando em corações e mentes de uma parcela da população brasileira. As pessoas que não suportam os homossexuais, né? As pessoas que falam coisas horrorosas sobre as mulheres, né? Então, isso está sendo explícito, está claro. Então, dá uma dimensão do tanto que nós temos de trabalho pela frente enquanto educadores, sabe? Na escola, nos serviços de saúde, na mídia, na grande mídia e até mesmo na própria rede social, a gente enfrentar o bendita explicitação, porque a gente dimensiona um problema, e maldito preconceito. Então, acho que a gente deve sempre, quando eu defendo a posição de que a gente diga, olha, isso é preconceito, é um crime, esclarecer. Aquela visão do brasileiro cordial não é uma coisa tão real. É um mito. O brasileiro cordial é um mito. Na internet hoje as pessoas se mostram de uma maneira muito mais... Você vê que meninos negros são assassinados, homossexuais, o ataque às mulheres quando estão na política, não é? Por um lado, por exemplo, o Tribunal Eleitoral fala para as mulheres participarem da política. Aí você vai ver o que se fala de mulher na política. A grosseria. Então, é uma grosseria preconceituosa, né? É crime também. Então, é um tremendo problema para a gente enfrentar, e nós fizemos isso através dessas oficinas para os jovens comentarem um preconceito de como é que fazia mal e depois eles em grupo debaterem caminhos possíveis a partir da própria conduta individual e da coletiva. Então, uma coisa individualmente, você não ser preconceituoso. Outra, numa classe, se você assiste uma situação de preconceito, ou no metrô, onde você estiver, não ficar passivo e omisso. Acho que a gente tem que romper com aquela ideia de que o problema é do outro. Quando existe violência, o problema é de todo mundo. Não é só de quem é vítima. Bruno, você lembra algum tipo de caso ou situação que algum amigo seu ou colega viveu e que foi discutido e debatido lá no grupo e dado uma orientação específica assim, sobre a melhor maneira de agir? Bom, na oficina que eu tive a participação, não ocorreu nenhum relato, nenhum depoimento, só que com meus amigos já aconteceu preconceito, eu já convivi com eles. Teve um caso de um amigo meu ter sofrido preconceito racial por ele ser negro. Dentro da empresa dele mesmo, ele era tratado, digamos, diferente. Não era na cara ali, mas ele sentia que era acuado, ele não conseguia almoçar com as outras pessoas,
Não são todos, mas quando uma pessoa acaba fazendo, aquilo acaba generalizando, deixa um pouquinho a outra pessoa de lado. E ele sentiu aquilo, ele conversou não só comigo, como outros amigos, nós tentamos acalmar ele, explicar o que ele poderia fazer para resolver aquela situação e também levar um conhecimento para as outras pessoas dentro da empresa. Você acha que um filme, por exemplo, que discute a questão do preconceito ao negro, ao homossexual, ele ajuda a mudar o comportamento ali Com certeza, porque ali eles conseguem mostrar um pouco da realidade de algumas pessoas. Porque para mim, para você, para a Senise, pode não ser uma realidade, mas para outras pessoas podem. E ali, naquele meio, a gente consegue entender o que a pessoa pode estar passando, o que ela pode estar sentindo. Porque quando normalmente em filmes, teatros, eles tentam mostrar o lado de quem que está sofrendo preconceito. Então ali a gente consegue entender qual é o lado da pessoa. Certo. Em alguns grupos, alguns jovens fizeram depoimentos sobre terem vivido preconceito, ou racial, ou por conta da orientação sexual. E um dos relatos, o menino contou como ele se sentia no próprio grupo com seus colegas. E foi muito bacana, porque os meninos pediram desculpas. Então, ali se reestruturou a relação com novas bases. Então, a gente acha que debater isso em profundidade e primeiro identificar quando a própria pessoa... Muita gente pensa que não é preconceituosa, mas é. Então, identificar e ter uma disposição para rever a conduta é muito bacana. Eu acho que o cinema, a novela, o teatro, a música... Por exemplo, quando o Chico César gravou aquela música, deve ser legal, ser negão no Senegal. Você lembra dessa música? Quer dizer, porque aqui no Brasil não é. Porque aqui no Brasil você enfrenta um monte de barras. Então, às vezes uma música dá uma grande contribuição. Então, a arte... Ele gravou uma também falando, eu também já fui mulher, eu fui mulher, eu sei. Fui mulher, eu sei. Quer dizer, então, é importante. Eu acho que a arte é fundamental para sensibilizar, para alertar. Agora, também tem a produção do preconceito. Você não nasce preconceituoso, você aprende a ser. Então, tem... Por exemplo, uma vez, fazendo um trabalho na Paraíba, tinha um programa de rádio que o radialista pregava linchamento de homossexuais. Quer dizer, uma violação da Constituição, de todo o processo civilizatório. O Brasil é signatário de convenções. Então, aquele programa não podia ser permitido com aquele discurso. Então, isso não é liberdade de imprensa, entende? Quando você constrói gente preconceituosa cotidianamente, incita o linchamento, a violência, aí eu acho que não é mais liberdade de imprensa, é abuso e é crime. Agora, como reagir a isso? A via judicial é o único caminho ou a conscientização, o debate, a discussão também, de fato, vai ajudar? Eu acho que tem de médio e longo prazo educação e acho que toda pessoa vítima tem o direito de notificar, procurar a delegacia especializada e ao Ministério Público, não deixar barato. Ok. Senise, você gostaria de deixar algum contato? O nosso site é www.geralnasaude.com.br e nele jovens, crianças escrevem sobre saúde. Então, vocês estão convidados a entrarem, o cadastro é muito simples, escreverem só sobre preconceito e impacto na saúde ou outros temas de saúde. É um site super bacana que foi construído com jovens. Você também gostaria de deixar algum contato, Bruno? Bom, como a Senise já disse, o site é muito importante. Quem puder entrar no site, se inscrever, olhar os artigos e até fazer uma participação em cima do que já tem, o conteúdo que já tem no site, outros conteúdos também, muito bem-vindos. E conhecer o Museu da Diversidade. O museu fica na Praça da República, no metrô. Eles fazem um trabalho muito lindo. Nós tivemos uma experiência maravilhosa com o Jefferson, que é nosso parceiro lá. Então, acho que a gente devia tanto conhecer o site do ESPRO, porque é uma escola interessantíssima de profissionalização, quanto o museu. Ok. A gente queria agradecer aos convidados, parabenizar aí pelo projeto e muito obrigado.
O Diálogo São Paulo de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.